Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Olá, amigos runners! Tudo bem com vocês? Bora para mais uma live de número 351, o Estagiário Convida, canal Run, Robert Run. Como vocês sabem, sempre trazendo o melhor conteúdo da nossa ultramaratona e as personalidades que fazem esse esporte que a gente tanto ama. Bom, galera, problemas técnicos no YouTube, né? E aí, quando tem os problemas técnicos, nós começamos as lives aqui pelo Instagram, né? Então, o convidado de hoje vai ser o Rafael Souza, campeão aí das 12 horas de Niterói com 134,1 quilômetros. E já vou convidar ele, que ele acabou de ingressar aqui. Deixa eu já chamar ele já. Faz tempo que eu não mexo aqui. Deixa eu ver, manda um convite aí pra mim, Rafa, pra estar aí na live. Ah, tá, aqui mudou o ícone. O Instagram já fica um pouco perdido já. Uma boa noite aí a todos que estão entrando. André, hein, André? Faz tempo, hein? Não faço live por aqui. Conectando. E E aí? aí, Tudo agora certo? sim, agora tá tudo certo. Rapaz, que luta! Ah, o que tava aparecendo pra você lá no ícone lá? Tava pedindo configuração de câmera para poder acessar. Uhum. Eu falei, com essa altura do campeonato, que na configuração de câmera não dá. Mas você tava sem câmera para acessar? Porque geralmente pelo celular é tranquilo. No meu caso, eu tava acessando pelo notebook para poder Uhum. mexer por lá, né? Mas acabou Sim. que tava pedindo configuração. Eu falei, pô, vou parar para mexer nisso agora não, até porque também nem tinha tempo para isso, né? Uhum. Não, tá certo. Beleza. Bom, então, Rafael, uma boa noite aí para você, viu? Obrigadão aí por ter aceito o convite aí para mais uma live. Não, cara, eu que fico feliz aí pelo convite. E vamos resenhar bastante aí sobre as 12 horas de Niterói, né? Rapaz, nem fala, cara. Primeiramente, agradecer você pelo convite, por ter- pela importância que dá uma prova dessa, né? Uhum. A gente sabe que não é fácil, mas aí a forma como ela é vista, isso daí também já muda pra caramba a ideia da coisa, porque para quem não. Para muita gente que não corre ainda, mas que está começando, não faz ideia da gente que está correndo ali, como é que a coisa realmente acontece, como é que a coisa se desenvolve, né? E aí esses bate-papos são importantes que acaba destrinchando, acaba desmistificando também muita coisa que vai ser feita ali. Então, pô, é sempre válido ter alguém que faz tá junto aí para poder fazer essa magia acontecer. Sim, não. E hoje vamos aí todos os detalhes, né? Desde quando você começou até esse resultado aí super expressivo que você conseguiu. Cara, Bom, Rafa. resultado fantástico. Tem que feliz pra caraca pelo resultado obtido ali naquela prova, né? Tem Uhum. muita coisa pra falar então, muita coisa. Sim, com certeza. Bom, Rafa, como é a primeira vez, né, participando no canal, né? Essa live estou fazendo no Instagram, mas depois eu vou colocar lá no canal. Conta um pouquinho pra gente aí, você corre há quanto tempo? Você primeiro foi para as distâncias menores? Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, vamos lá, vamos começar destrinchando então como é que aconteceu, como é que foi essa caminhada, né? Uhum. Na verdade, eu corro aproximadamente aí há uns 4 anos, Uhum. só que tudo começou muito, muito aleatório, né? Fazia outros esportes, nunca foquei só na corrida. E aí, num período curto aí de pandemia, que foi quando, nessa época, eu estava jiu-jitsu, então eu estava jiu-jitsu e corria mesmo só por causa do jiu-jitsu. E aí, o que aconteceu? Quando chegou a pandemia,
acabou o recurso de academia de jiu-jitsu aberto. Só me sobrou como opção fazer a corrida de rua. Aí eu dava umas corridinhas esporádicas na rua, e aí, por fim, nesse período aí de pandemia, o segundo ano de pandemia, pintou uma corrida no Rio, coisa pequena também, algo ali de 5, 6 km, foi até na Lagoa do Rio de Freitas, ponto turístico do Rio. Aí fiz essa corrida na Lagoa, corri lá, aí por fim sobrou um quinto lugar geral. Aí eu achei bacana pra caramba, porque corria sem orientação técnica, mas corria. E aí, conversando com um amigo meu, em comum, de outros caras que são da corrida mesmo, que correm, aí ele, poxa, Rafael, cara, bacana, eu acho que você tinha que seguir essa caminhada, esse esporte combinando com você. E ele acabou unificando, fazendo a ponte com outro amigo nosso, que eu passei a conhecer por causa dele, que foi o Messias. E o Messias era um cara extraordinário, né? O Messias corria pra caraca, só que eu não conhecia o Messias ainda, só ouvia falar. Aí ele falou, Rafael, vou te apresentar o Messias, tu vai gostar do cara. E o cara corre corrida de montanha, mano, só corre distância longa. Aí eu fiquei, deslumbrado. Aí eu fui pesquisar que era o Messias, o amigo ligou, esse amigo nosso era Thiago, amigão nosso, em comum. Aí fiz a ponte com o Thiago, vou te passar aqui o WhatsApp dele, conversa com ele. Comecei a conversar com o Messias. Isso no segundo ano de corrida. Né? E aí o Messias, por várias vezes, dava várias orientações técnicas de treino, de prova, alguns bizus importantes para a prova. E aí, por fim, o Messias falou assim, Rafael, vou te apresentar ao meu treinador. Eu acho que vale a pena você fazer um acompanhamento técnico. E aí isso daí foi o terceiro ano. Chegou o terceiro ano de corrida, que no caso foi ano passado. Aí no ano passado, acabei conhecendo o Rodrigo, que é treinador da equipe RF, a equipe que eu faço parte hoje. E aí fizemos um bate-papo, fizemos um acompanhamento. De lá para cá, né, do ano passado para esse ano, que eu comecei em si correr mesmo, buscando resultado, buscando desempenho, com preparação, com acompanhamento. Então, os 2 primeiros anos, quarto ano considerando esse também, mas os 2 primeiros anos foi algo meio aleatório. Né? Do meado do segundo ano para cá, eu comecei a correr com acompanhamento, mesmo assim não era especialista do assunto, como o Rodrigo mas fiz. Aí do ano passado, que foi aproximadamente março, abril, que sim eu comecei a correr com esses resultados, buscando resultado, treinando mesmo, seguindo planilha, tudo direitinho. Então são meros 4 anos, né? Praticamente comecei ontem. Para quem quer correr em alto nível disputando, tem aí aproximadamente 1 ano e meio. 1 ano e meio, mas com acompanhamento mesmo, 1 ano vai fazer agora em abril. Foi o mesmo período que eu fiz a maratona de Niterói. Essa maratona de Niterói você fez em qual tempo? Maratona de Niterói eu fiz para 2h58. 2h58? Rapaz! 2h58. Caramba, forte pra caramba. E aí você tá com treinador, você tem nutricionista, fisioterapeuta também? Tem o Nutri. O nutricionista tem a parte de Visconti aí, que está fazendo acompanhamento esse ano comigo. A gente tem a parceria junto aí. A parte daqui do Rio mesmo, daqui de Niterói. O nutricionista aí referência tanto para tratar a sala de esporte, como também para outros tipos de acompanhamento. E aí, agora no início de janeiro, a gente iniciou um projeto junto aí. E aí ela também foi um pivô aí para essa preparação da prova também de Niterói, essa ultra da NIT. Foi um ponto-chave, porque, querendo ou não, tanto para pré-prova quanto para pós-prova, né, todos os gatilhos aí ela passou para eu poder estar seguindo. Porque senão ia chegar com treino, mas devido às intensidades de treino, tu acaba chegando desidratado, chegando cansado. Então, a alimentação do acompanhamento nutricional faz tudo diferencial. E aí ela deu todos os gatilhos aí. A gente teve uma consulta aí um período antes da prova, já avisando essa prova já.
E aí ela deixou já todas as pontas amarradas para quando chegasse a prova era só dar segmento. Então tem esse acompanhamento que foi e está sendo aí um diferencial, coisa que no passado não tive, né? No passado não tive. Agora do físio não. E como é importante, rapaz, porque quando eu tento fazer velocidade, cara, as câimbras vêm até na orelha. Cara, esse ano não. Esse ano, graças a Deus, igual essa prova da Nitro Esportes, essa Ultra, graças a Deus eu não sofri com câimbra. Mas ano passado, muitas provas eu sofri muito de câimbra durante elas. E aí eu lembro que foi tipo assim, muito árduo, porque você está no meio do desempenho da prova, geralmente a segunda parte da Ultra é a parte onde vai ter o desempenho, vai ter o resultado, porque você está bem, você se sente bem, só que a câimbra te mina muito. Eu lembro que ano passado, quando eu estava correndo a Ultra da WTR em Petrópolis, 60 quilômetros, e na Ultra da WTR, no quilômetro 40, comecei a sentir câimbra. Altimetria muito árdua, minha prova rápida, e ali as câimbras começaram a minar. E aí eu consegui concluir a prova, consegui um posicionamento legal, ali eu fechei a prova em terceiro colocado geral, só que o resultado poderia ser melhor se a câimbra não tivesse influenciado tanto no desempenho. Porque eu acaba ficando um pouco travado, eu acaba ficando um pouco mais lento, aí tu tem que começar a avaliar, porque a ponta onde você tinha que correr, a câimbra já não limita você imprimir um ritmo bom de prova, e aí tu acaba tendo que negociar com o corpo, né? Sim. Sim, e aí essa negociação geralmente acaba resultando num tempo maior, né? Isso acontece comigo direto, rapaz. Até o Messias tá aqui na live, ó, ele até falou, tá faltando sódio aí, amigo, rapaz. E olha que eu tomo cápsula de sal, nossa, é soro, é isotônico, é tudo, rapaz, né? Esse ano eu vou pesquisar o que que é. Cara, essa ideia que o Messias falou que da capa de sal, né? Eu lembro que eu fui correr uma prova e o Messias falou, Rafael, cara, não peca aí no sal, leva uma cápsulazinha, leva uma azeitona, leva alguma coisa aí para controlar esse nível de sódio aí, porque você vai precisar. Sim. E, cara, aí foi exatamente isso. Eu fui correr a maratona trail de Elite, né? A TMRJ aqui no Rio. E aí, no quilômetro 20, cara, começou a me dar câimbra. Era 42 quilômetros. No quilômetro 20, começou a me dar câimbra. E aí faltou naquele período, né? O volume de treino, porque isso também influencia bastante. A gente acaba, muitas das vezes, imprimindo o ritmo de prova que a gente não está habituado a fazer no treino. E isso acaba sendo um diferencial. Porque, exemplo, naquele período, eu não corria a montanha, eu estava iniciando ainda, não estava treinando com nível de prova para correr. Eu vinha do asfalto, vinha correndo de asfalto e fui fazer ali aquela maratona de montanha. E, cara, a gente tá falando do Parque Nacional da Tijuca. São os pontos mais altos do Rio, onde está a Vista Chinesa, onde está a Pedra Bonita. As subidas são largas. E aí tu cai de gaiata ali. Eu caí de paraquedas. E aí as montanhas acabaram que me abraçaram, mas, tipo assim, foi num período muito árduo porque eu não tinha preparo, não tinha técnica, não tinha esse acompanhamento. E aí eu fui fazer aquela prova, né? Me hidratei, me alimentei para a prova, tudo seguindo a risca, mas ali para mim naquele período faltou um pouco de treino de montanha para a prova. Isso acaba influenciando. Às vezes a gente corre mais rápido na prova, obviamente, do que vai correr no treino. E aí, se você não tiver também com a estrutura muscular preparada para a prova, né, baseado naquilo que o nutricionista fala, que o treinador fala, a gente acaba pecando. E aí, nesse período, eu lembro que eu pequei. O Messias me deu muito puxão de orelha, cara. Sou uma galera que deu muito puxão de orelha. Sim. Não, legal. Essa parte que você falou física, eu acho que é isso mais que falta para mim. Porque, por exemplo, na maratona de Sorocaba, cara, eu ia fechar ela por umas 3h20, 3h25. Só que eu não tinha feito uma preparação para fazer aquele tempo. Então, quando chegou no quilômetro 28, eu tive câimbra, cara, no tendão de Aquiles. Você já viu isso? Cara, no tendão de
É o ápice do corredor. É, É o ápice. aí eu fechei para 3 horas e 46. Aí esse ano, porque eu sempre foco muito em ultra, né? O meu negócio é mais volume e tal, nunca velocidade. Então esse ano eu vou tentar fazer essa mesma maratona, eu vou pegar para treinar velocidade. Aí vamos ver como é que eu vou me sair, né? Se eu consigo, né, nos treinos, né, acertar isso daí. Mas realmente, cara, treinar velocidade, cara, eu tiro o chapéu demais para quem faz velocidade, velho. Você é guerreiro demais, cara, para conseguir o tempo que você conseguiu numa 12 horas, sabe? E os tempos que você tem conseguido 2 horas e 58, cara. O teu eu tiro o chapéu, viu? Cara, é treino. Não, tipo assim, geralmente as pessoas perguntam, pô, qual é o segredo? Qual é a fórmula? Não, cara, não tem segredo, não tem fórmula. É treino, não tem como. Uhum. Eu lembro que quando a gente foi falar dessa prova aí, falar com o professor, eu falei, professor, pô, quero participar. Aí ele falou assim, cara, beleza, só que vai sair um pouco, porque a gente monta um planejamento anual de provas, visando algumas provas já com base, com âncora, já para a gente poder seguir elas. E aí foi uma prova que caiu, porque nesse primeiro semestre eu tinha pouca prova. Uhum. Estava com 3, 4 provas para fazer, e aí eu falei, pô, queria botar essa prova no meio. Ele, cara, tu quer participar? Participa. A gente se prepara para no que der, só que vai seguir um pouco da nossa linha. A gente tem bastante prova esse ano de trail, de ultra. Então, essa era a linha de segmento. E aí você vai entrar nessa prova que é ultra, mas que é asfalto, e eu particularmente não rodo asfalto, só rodo estrada de chão, só rodo em gosto de mato, rodando a serra, nesses pontos, né? Então, rodando asfalto ia ser algo diferente. E aí ele falou, cara, vamos fazer então. Ele só ajustou o que era necessário ajustar, a gente já vinha, já deu uma batida boa de treino. Né? Final do ano aí, a gente não parou os treinos, treinamos ano novo, treinamos Natal, fizemos tudo aí, então já começamos treinando, o professor ele só ajustou. Ele, para essa prova a gente vai ter que mexer aqui, mexer ali. E aí foi justamente esses ajustes que fizeram a diferença. Né? Então, foi treino. Né? Não teve que tomar nada em especial, não teve que pensar em nada em especial. Foi chegar lá e executar o que a gente tinha treinado. A ideia de trabalhar baseado no que a prova já apresentava como recorde, já tinha um parâmetro, né? Então você já tem mais ou menos uma ideia do que alguém fez trabalhando com base naquilo dali. Não sabia se ia dar para fazer, mas trabalhando pensando nele. Para ter pelo menos um norte, né? Como é que dá para rodar? Para quanto dá para rodar? Pô, alguém fez uma marca X. Cara, vamos ver se é possível a gente fazer algo semelhante, que aí é difícil falar de ser campeão da prova. Né? A gente está falando de pessoas que também treinaram para estar ali, que também estão indo buscar resultado. Então, seria muito antiético e soberbo falar que foi pensado em título, mas foi pensado em fazer, qual era a sua estratégia, Rafael? Era chegar ali e que corresse pelo menos 123, que era fazer a marca do recorde, que eu achava interessante o recorde. Cara, alguém fez essa marca aqui, então não é impossível fazer também, só tem que treinar para isso. E aí foram basicamente aí uns 2 ou 3 meses de treino para chegar nessa prova. Legal. Foi a tua primeira prova de pista? De ultramaratona, sim. Nunca fiz nada semelhante. Eu comecei, a minha primeira ultra foi ano passado, na Serra do Mar, Petrópolis, WTR, em novembro. Foi a primeira prova de ultra que eu fiz. Essa foi a segunda, né? Foi a segunda ultra. Sim. A segunda ultra. É aquilo, né? Se você já treina visando a montanha, quando você chega numa pista, você acaba dando um show, né? É lógico, tem umas coisinhas para ajustar aqui, outra ali, que você tem que ficar toda hora virando, né? Cotovelo e tal, né? Mas... tem esses gatilhos aí, que você acaba tendo que fazer na montanha. A montanha, ela exige um pouco mais de técnica para alguns momentos da corrida, o percurso muda, tem outras interferências ambientais na própria prova. A prova já tem árvore, tem pedra, tem riacho. Sim. Aí tem que abaixar a cabeça para galho, tem que pular tronco. Então são coisas que influenciam pra caramba. E aí, quando você vai para uma prova dessa que é asfalto, literalmente, é só correr. Sim. É só correr. Sim. Sem e aí contar tu que só faz o que tu faz. Oi?
E sem contar que você tem todo o controle ali na tua mão, né? Do que você vai comer, não precisa levar mochila, nem nada, né? Cara, assim, a organização ali dos staffs, cara, de parabéns. De parabéns mesmo, porque os caras conseguiram manter ali durante 12 horas todo o suporte necessário para a prova. Uhum. Cara, em momento nenhum que você passasse ali, foi tudo muito bem distribuído. Você começa ali as primeiras 2, 3 horas de prova com fruta, com isotônico, com água. Depois de 3 horas até as 5 horas de prova, eles deixaram distribuído para caramba ali refeição, para você poder jantar ali, os potinhos separados, sem deixar faltar na mesa de alimentação e hidratação. Então os caras conseguiram manter esse padrão de quando inicia até a hora que termina. Uhum. Então você vê que realmente foi, tipo assim, os caras arrebentaram. Sim. Arrebentaram porque, querendo ou não, você teve um momento da prova ali, que foram as duas. Logo no início da prova, você começou a prova, girou a primeira hora, a segunda e terceira hora de prova, né? Que foi ali por volta das 10 horas da noite. Choveu horrores, caiu um mundo de água, choveu pra caramba, mas mesmo assim os caras estavam lá atualizando o ranking da prova, atualizando a hidratação, para não deixar nada faltar. Então os caras arrebentaram os postos estavam muito bem, a contagem também estava muito boa, em momento nenhum a cronometragem falhou, né? Você conseguir acompanhar. Eu tinha os amigos que estavam, o próprio professor mesmo estava acompanhando ali pela, pela transmissão, porque aí eles disponibilizaram o QR Code, e aí isso foi um ponto diferencial também para conseguir fazer aquele acompanhamento, saber aonde estava, qual era essa classificação, porque isso aí dá até uma visibilidade maior para o evento, porque muita gente não estava presente, mas estava acompanhando. Eu lembro que eu disponibilizei no dia o link, né, do QR Code para o pessoal conseguir acessar e acompanhar ali, e aí acabou que sendo que a galera toda, vários amigos mandaram mensagem, na hora não dá para ver, né? Mas no dia seguinte, quando acabou a prova, que eu fui pegar o celular, pô, a galera bacana mandou mensagem, pô, cara, tava acompanhando na transmissão, em tempo real lá, tava acompanhando os ganhos de posição que você veio fazendo, pô, muito bacana. Então, você vê que são detalhes que foram implantados nessa etapa e que foram aprovados e tiveram um resultado muito bacana. Ah, o Marcelino é show, né? Eu sou suspeito para falar dele. Arrebenta, cara, arrebenta. Mandaram muito bem. Eu tive o privilégio de correr com eles também no passado, foi o desafio Tupinambá. Foi a primeira prova que eu participei da Meet One dos esportes. Então foi a primeira prova que eu fiz, mas que foi, tipo assim, muito estruturada. Foram 30 km lá a prova, mas, assim, a prova foi impecável. Marcação no número de peito, nesses pontos que eram pontos de encontro, onde tinha um staff. Tá dando uma falhada no teu áudio, o Rafa. Só dá uma falhada no nada no teu áudio. Tá me ouvir agora legal? Fala mais um pouquinho, deixa eu ver. Fica fazendo um chiado. Do nada, você tava falando, começou a chiar desse jeito.
Tenta tirar o fone e colocar de novo, ver se... Agora eu tô ouvindo legal. Agora foi. Legal. Foi. Beleza, voltou. Para essa prova, você fez um volume semanal mais ou menos de quanto? Assim, você roda todos os dias? Você tem um dia de descanso? Então, para essa prova aí em si, né, tinha uma planilha que o professor montou muito bem elaborada, né? E aí eu fazia, os treinos que eu fazia para a semana, eu continuei fazendo normal. Exemplo, eu tinha lá um treino para fazer de tiros na terça, tinha uma rodagem na quarta, tinha um tiro na quinta, aí tinha uns descansos. Isso não mudou. Isso continuou seguindo normal. Porém, a gente só aumentou a carga de treino para conseguir executar esse volume que fosse compatível com a prova. Exemplo, teve treino meu que eu desenvolvia uma rodagem de 6 horas. Só que eu não fazia isso no asfalto, eu levava isso para a montanha. Por quê? Porque, exemplo, agora em abril, eu vou estar correndo um circuito VTR, né? Vai ser um circuito de treino lá em Valença. E aí eu não podia comprometer o resto das provas do ano, que são de montanha, por causa de uma prova. E aí o que a gente estava fazendo? Para não comprometer as outras provas, e como essa prova a gente ia fazer, então a gente botou esse volume de treino de 5, 6, 7 horas na montanha. Ó, tu vai ter que rodar a montanha, Rafael. Roda aí 7 horas direto aí. Vamos ver quanto quilômetro vai dar. Porque a ideia era ter o volume de treino, não a velocidade. Sim. A velocidade deixa para o treino de tiro. Vamos fazer na montanha só o volume. E aí tu chega com o psicológico também, entendendo que você consegue rodar. Porque tu rodou no treino. Exato. E aí eu fazia uma rodagem na sexta, no sábado, e fazia uma rodagem no domingo, pensando na prova. E aí dava aproximadamente o dia. Aí, tipo assim, exemplo, 2 treinos meu, no final de semana, um sábado e um domingo, dava aí aproximadamente 9 horas de treino rodado. Aí você batia aí 80, 90 quilômetros. Isso é bastante. Bastante. Um treino só. Isso daí só num treino de sábado e de domingo. Mas se juntasse o volume semanal, batia 150 km tranquilo. Não, bastante. Até o Messias colocou aí, né? Quando se pensa em ultra, não se pensa tanto em quilômetros, sim em horas em movimento. Isso é verdade, né? Sai para rodar 6, 7 horas. E ver esses volumes que a gente fazia para a prova, né, em si, não só também pensando nessa prova, era também para não comprometer o que ia ser feito pro resto do ano. Porque senão ia canalizar força só pensando nessa prova, aí o resto do ano ia estar comprometido. Por exemplo, o retorno, né, após uma prova dessa e num nível alto, porque a ideia não era parar em momento nenhum, né? A ideia era justamente rodar o tempo que desse para rodar, sem quebrar, sem ir além daquilo que era o previsto, sem querer extrapolar também. Ah, tá bem? Tô bem. Então continua rodando. Dentro da zona de conforto. Porque a ideia não era tirar a diferença do que foi feito como recorde na última edição. Não era a ideia de retirar o recorde no início. Era de fazer com que isso seja diluído durante as 12 horas da prova. Então, bacana que deu para fazer isso antes, né? Bem antes, por sinal. Mas a ideia principal era diluir esses 122 quilômetros dentro das 12 horas. E aí, poxa, para bater isso a gente tinha que fazer isso dentro de quanto tempo? Tinha que rodar quanto por quilômetro? Tinha que rodar X. Beleza, vamos rodar X e vamos tentar manter isso daí. Sempre monitorando, sempre controlando, para você conseguir chegar lá no final inteiro. Então, a realidade de treino foi a realidade da prova. Né? Nada que foi feito na prova foi algo que foi feito de forma esporádica. Tô bem, tô me sentindo bem, eu vou acelerar.
não, Perfeito. tô me sentindo bem, continuo acreditando na proposta. Vamos rodar assim assado até o final. Uhum. Você largou em qual ritmo lá nas 12 horas? Cara, ali no início eu larguei ali, toda hora eu monitorava o relógio para cada volta. Tava rodando ali em torno de 5,50, 5,40. Uhum. Fechei volta rodando a 6. Então a minha média de rodagem foi justamente essa. Uhum. Foi manter algo ali próximo a 6. Sim. 6 quilômetros, 6 minutos por quilômetro. Uhum. Um pouco abaixo para cair na margem de segurança, porque eu estava me sentindo bem e porque eu sabia que eu tinha treinado para Uhum. rodar a 5,50 ali tranquilo. Sem ficar ofegante e sem ficar naquele tédio de tô me segurando muito. Uhum. Então foi algo que eu tinha treinado já. E você conseguiu manter esse 5,50, 6 até o final? Até o final. Até Rapaz. o final. E ainda baixou Aí ainda, né? teve, isso que eu ia falar, teve volta ali que eu baixou um pouquinho. Uhum. Tava bem, aí acaba tendo uns relapsos e outro de se desligar da prova. Aí quando você olha pro relógio, caraca, rodei a 5,20, rodei a 5,30, rodei a 5,10. Aí tu, caraca, não, deixa eu voltar pro eixo aqui. Não posso. Senão você acaba, tô bem, vou rodar 5, tô bem, vou rodar 4, a Sim. 4,40. Aí a longo prazo você paga essa conta, que é onde você Uhum. sente aquele cansaço, você sente. Porque, exemplo, no final tudo dói. No Sim. final o cansaço bate. Mas aí se você não tiver distribuído bem o ritmo e essa energia, esse cansaço, essas dores, elas vão chegar antes. Uhum. E aí você acaba comprometendo. Sim, sim. Vai chegar antes e vai chegar bem mais forte, né? Pô, exatamente. Cara, a coxa parece que vai explodir, mano. As dores na Exato. coxa. Cara, dor na lombar, tu sente dor na lombar. Eu tava com o pescoço doendo quando eu tava acabando a prova. Porque tu fica posturando muito tempo de prova. Tu Sim. fica o corpo ereto durante muito tempo em atividade. E aí o corpo começa a dar os sinais, começa a dar os sintomas. Só que Uhum. você. Aí tu entra naquela negociação, né? Tu começa a conversar, a negociar contigo mesmo. Caraca, já corri até aqui. Agora no finalzinho, faltando 4 horas de prova, não dá para entregar as contas. E aí você. Porque o corpo tá cansado. É muito tempo, cara. É Sim. muito tempo. Ah, e o tipo de terreno também, né? Você tá acostumado com montanha que amortece um pouco mais, né? Correr no asfalto dói mais mesmo, né? Pô, machuca pra caramba. Eu lembro que quando acabou, uma coisa que eu queria era tirar tudo, tomar um banho e, cair, e relaxar, porque doía muito. As articulações, né? É muito tempo de impacto no asfalto. E olha Uhum. que ali o asfalto, ele, poxa, o local da prova muito bacana, porque você vê que é 100% plano, você vê que o asfalto ele tá bem conservado, então você não tem buraco, não tem quebra-mola, não tem subida, tem Uhum. nada. É só chegar ali, botar o tênis e correr. Sim. Só que é asfalto, machuca pra caramba, Machuca. machuca muito. Você correu com o mesmo tênis que você vai para a montanha? Porque às vezes o corredor vai com tênis de asfalto, eu vou para asfalto direto em montanha, tudo. Ou você usou um outro tipo de tênis para o asfalto? Cara, ali, quando aquela prova ali, eu corri com tênis de asfalto. Eu corri Uhum. com tênis de asfalto, né? Porque eu tenho para poder mesclar tanto tênis de treino, de prova, né? Seja para correr asfalto, seja para correr montanha. Mas a maioria das provas de montanha, ela também envolve muito asfalto. Uhum. Geralmente você começa largando no asfalto, ou você vai concluir a prova no asfalto. Sim. Algumas provas têm, exemplo, essa mesmo da G-Elite na Tijuca, ela tem asfalto. O próprio desafio do Tupinambá, você tem a parte de asfalto. Uhum. Então, a WTR tem provas que começam e estão ali no asfalto. E esse tênis de montanha, ele acaba que te trava muitas vezes. É muito bom, sim, mas como eu tinha a opção de optar por não levar para essa prova, né, um tênis de montanha, não ia também inventar Uhum. fazer uma loucura dessa, então, sabendo que era 100% asfalto, eu levei um tênis de asfalto. Sim.
Cara, eu só uso tênis de asfalto. Seja para pegar trilha nas provas, tudo. Eu vou pros treinos aí, as lamas aí, cara. Puta, vou escorregando direto. Eu fiz a BR-135 em janeiro agora, com tênis de asfalto, cara. Quando caiu a chuva, ela foi difícil, viu, para escorregar nas lamas. Mas é o que você falou, cara. Porque você vai com um tênis um pouco mais pesado, aí você vai correr no asfalto. Meu, machuca pra caramba, né? Então, às vezes é melhor dar uma escorregadinha aqui e Sim. outra ali, né? Tipo assim, tu tem essa opção de optar pelo tênis híbrido, né? Sim. Que para você poder correr, tem inúmeros hoje aí que tem um drop médio que facilita pra caramba. Só que eu particularmente sou adepto ao tênis de asfalto. Uhum. É um tênis, porque, por exemplo, nem sempre, se tu pegar um estradão com um tênis desse de asfalto, que tu tá habituado a treinar, que casa bem no seu pé, que encaixa bem, que você se sente confortável, cara, tu voa. Uhum. Tu voa. Aquilo não vai te travar em momento nenhum. Sim, Então eu tô habituado pra caraca a treinar assim. sim, sim. Bom, e quem tá assistindo essa live, né? Que eu já vi até um comentário aqui, acho que foi do Rafael, né? Ele tá falando assim, pô, meu, 12 horas rodando direto, 900 metros. Cara, o que que passa na cabeça pra ficar ali rodando, rodando? Não passa nada, né? Só vai, né? Cara, passa. Na verdade, passa tudo, né? Na verdade, passa de tudo. Tipo, porque, exemplo, quando eu tava indo, tem um amigão meu, cara. Ele foi um dos propulsores para essas corridas de montanha, Uhum. né? Eu costumo dizer que eu tenho dois padrinhos na corrida de montanha. Um é o Messias e o outro é o Gleison Mar. Cara, são dois caras que são aí referência para mim. Uhum. São dois caras campeões aí de tudo aí. São, pô, ímpar. E aí, eu lembro que eu tava indo com o Gleison Mar, a gente indo, batendo papo junto pra prova. Aí ele comenta assim, Rafão, olha só, cara, daqui a pouco vai começar a prova, né? Isso era 6 horas da tarde. A prova começava às 7. Ele, olha, quando começar a prova, você entende que só acaba amanhã de manhã? Tu vai começar a correr, a prova só acaba amanhã de manhã. Vai passar, é um plantão correndo. Quem trabalha por escala 12 horas sabe como é que deve ser brabo 12 horas de serviço. Sim. Vai ficar 12 horas correndo. Então você passa muita coisa. Alguns amigos perguntaram isso pra mim. Pô, como é que foi, cara? 12 horas? Pô, passa o que na cabeça? Eu falo, pessoal, passa de tudo. Sim. Passa de tudo. Se tu não tiver a cabeça ali focada, às vezes o corpo pode, eu costumo falar, Robert, que você pode estar até com um corpo bom, mas se na prova você não tiver com a cabeça boa, você acaba entregando os pontos. Porque bate pra caraca no psicológico também. Uhum. Nossa, eu particularmente assim, eu já fiz 100 quilômetros, já fiz 12 horas, já fiz 6 horas. Cara, assim, eu foco naquilo, assim, 12 horas. Tem que ficar aqui 12 horas e acabou. 100 quilômetros, tem que fazer 100 quilômetros e acabou. Eu penso assim, sabe? Aí vou obrigando o corpo aí, sabe? E a mente vai, mas você fica pensando de tudo também, né? Você tenta olhar alguma coisa diferente e tal, mas não tem nada diferente, né? Você fica fazendo umas contas doidas, já dei tantas voltas. Eu uso a matemática, eu gosto de usar a Exatamente. matemática. Eu gosto de usar a matemática. Exatamente. Ali foi engraçado que, assim, quando começou a prova, né? Aí você corre, você conhece a galera, você faz amizade. Aí, pessoal, começou, hein? Até amanhã de manhã, tá? Boa noite aí, boa prova. Começando com o pessoal. Aí começa a chover. O bom é que teve esses fatores que descontraíram. Uhum. Aí, pô, começou a chover, o locutor tava até zoando. Pô, se continuar assim, daqui a pouco vai virar natação, vai virar polo aquático, porque choveu horrores. E aí acaba distraindo. Sim. Mas, assim, você pensa em tudo, né? E eu lembro que o professor ele falou comigo assim, Rafael, cara, não se preocupa com o ritmo, em fazer mais rápido que ninguém, não se preocupa nada disso. Foca Uhum. no seguinte, são 12 horas de prova. Tu tem um ritmo para fazer. É só se preocupar com isso. Sim. Porque correr mais rápido não vai fazer a hora passar mais rápido. Isso é verdade. Querer achar que você não vai acabar mais rápido. As 12 horas elas vão rodar. Então se preocupa só
do que você tem que fazer. A hora que tu vai ter que hidratar, que você tá para cada... Se você está obedecendo a proposta, foca nessas coisas. E fica tranquilo, porque a hora vai passar. E aí, foi esse jogo de psicológico. Cara, beleza, 2 horas. Pô, teve uma hora que eu falei, caraca, ainda falta 5 horas. Eu falei, não, vamos pensar da forma positiva. Pô, já foram 7, cara. Falta só 5. O falta só é melhor do que, cara, ainda falta. Porque o falta só sabe o que falta menos do que faltava antes. Sim. Agora, quando você pensa ainda falta coisa pra caramba. Sim. Então, esse jogo psicológico influencia pra caramba. Tu tá com a mente boa pra tu pensar assim, não, já rodei coisa pra caraca, tá acabando. E outra coisa que você falou que é muito legal também é você tem que focar mesmo do jeito que você focou pra você não cair na pilha do outro, né? Porque o outro começa mais rápido e te quebra, né? Cara, uma coisa que eu aprendi com esses caras que são mais experientes, que treinam junto, o Gleison Mar, Sérgio Souto, Messias, meu professor que é o cara ímpar, ele sempre fala, Rafael, faz tua prova. Sim. A tua prova. Ah, fulano tá rodando mais rápido. Esquece. Eu lembro que quando foi lá a largada, estourou lá o gonzozinho, todo mundo disparou para rodar. Só que você falou, Rafael, o pessoal sai forte. Talvez os caras estão até treinados para sair mais forte, só que você não tá. A sua prova pede, o seu treino pede que você roda para X. Então roda para X. Não se deixa enganar, porque o cara tá forte, porque você tá bem, só que no começo todo mundo tá bem, todo mundo tá muito bem. No começo, o Messias costuma brincar comigo, né? O Messias, ele fala assim, Rafael, no começo o fumante corre bem, no começo o alcoólatra corre bem, no começo o manco corre bem, todo mundo corre bem no começo. Só que quem define a prova é da metade para frente. E da metade para frente, se você for um cara que foi obediente na estratégia no início e seguiu o que foi proposto, cara, a chance de você... Não quer dizer que você vai ganhar a prova. Mas uma coisa é você ganhar a prova porque você está bem, e uma coisa é você correr bem porque você está treinado e seguiu a proposta. Então, o que o professor me passou ali foi o seguinte, Rafael, faça uma boa prova. Fazer uma boa prova é você se hidratar, fazer uma boa prova é você seguir o seu pace proposto, fazer uma boa prova é você desenvolver, é você desfrutar e você aproveitar aquele ambiente ali. E foi o que eu fui fazendo. Brincando, os caras estavam com som do carro ligado, zoando. Então você passa, brinca, ri, se diverte e aproveita. Porque depois você faz amizades após aquilo dali. Que você vai levar para a vida. São experiências que você leva. Então, essas coisas foram influência positiva na prova. Então, isso faz totalmente diferença. De você focar na prova, óbvio, mas também entendendo aonde você está, o que você está fazendo, para não extrapolar. Porque senão você acaba se iludindo pelo resultado da galera. O cara está correndo a 4h40, a 4h30. Beleza. Só que essa é a primeira volta de 12 horas de prova. Sim. Então, o ritmo de 4h40 para 12 horas de prova, na primeira volta, ela tem que estar muito bem. Então, tem que ser um astro. Tem que ser um cavalo, né? Então, eu preferi acreditar na proposta de, sabe, aquele trabalho de tartaruga, que ela não perde o foco, ela vai devagarzinho, mas ela vai até o final. Isso foi muito mais importante. Exatamente. Ultramaratona é totalmente diferente, né? Ultramaratona é sempre do meio para frente, né? A não ser que você, né, seja um Jandosa da vida, né? Não sei se você conhece o Jandosa, né? Sim, sim. O Felipe de Tubarão. São os caras fora da curva, né? São os caras que estão fora da curva. Sim. Aí não dá pra se comparar com esses caras que estão acima da média. Aí é outra história, né? Então, agora, pra gente que
somos meros mortais. Nós que somos meros mortais, cara, é outra história. É outra história. Acabou de entrar uma bruta aí também, a Fran Santin, né? Cara, Seleção de 100 a quilômetros. Fran, cara, a Fran tá maluco. O que ela fez ali foi surreal, cara. Pra você ter ideia, teve um momento que eu passei logo pelo pórtico ali que fazia o levantamento do chip, né? A contagem das voltas. Uhum. E aí eu vi quando o locutor falou assim que a Fran Santin, ela tava como a primeira mulher, né? Ali liderando a prova. E pra você ter ideia, ela era a segunda pessoa mais rápida da prova. Então, por exemplo, ela não era só a líder do feminino, mas era também a vice-líder também do masculino. Sim. Então, da prova toda, ela estava ali liderando todo, junto com a ponta que era do Davidson. Então, você vê que a gente está falando de uma gigante, né, amigo? Não é qualquer pessoa. Ela é fantástica. Demais. Sempre que eu trago ela no meu canal, é muito aprendizado, cara. É muito aprendizado quando eu trago ela no canal. O Rafa, agora fala um pouquinho para mim sobre hidratação, alimentação. Como que você foi fazendo isso? Você parava ou você simplesmente pegava e já continuava andando, continuava correndo? Como que você foi fazer? Cara, então, a gente estava com uma proposta de ser. O professor, ele deu a gente teve um brief técnico antes, um bate-papo da prova, do que fazer. A gente sempre faz, não adianta, é meu treinador. Então ele sempre dá os gatilhos. Por isso que eu falo a importância de você ter esse acompanhamento técnico. Porque às vezes você acha que uma coisa é certa, mas alguém ali que vai te orientar, uma visão técnica, ela de fora ela tem uma visão muito mais ampla como um todo do que está acontecendo. E ele me orientou, Rafael, cara, a prova é longa, né? É bom você se alimentar ali para cada 25 minutos, meia hora de prova. Tu tá se alimentando, né? E aí tu faz uso do que tiver. Não coma pouco, mas também não exagere. Não coma correndo, não coma parado. Se conseguir ali, vá caminhando, mas vá sim se alimentando, vai sim se hidratando. E aí, para cada meia hora, eu monitorava no relógio, contado certinho, eu diminui o ritmo, né? Uns 100 metros antes da hidratação, eu diminui o ritmo para chegar caminhando. Aí ele pegava o que eu queria e caminhava ali mais uns 50, 100 metros me hidratando. Aí comia o que comia, bebia o que bebia e já em seguida iniciava de novo a corrida. Então, para cada meia hora, eu dava um intervalo aí de 100, 50, 200 metros, que era essa parte da hidratação, para poder se hidratar para a prova, para também não se hidratar correndo no ritmo de prova, sendo que poderia acabar fazendo mal, me sujar todo, molhar todo, porque o isotônico e a água era no copo, então tinha que dar realmente essa diminuída no ritmo para você conseguir se hidratar com qualidade. E aí, para cada meia hora, eu fazia uso dessa estratégia. Para cada meia hora cravada, ali eu olhava no relógio, meia hora, não posso deixar dar outra volta. E ali, hidratava. E foi isso aí durante a prova toda. De alimentação, o que você usou? Gel mesmo? Cara, eu, tipo assim, como a prova ela disponibilizava de tudo mesmo. Você tinha uma bancada gigantesca lá com isotônico, água, café, energético, gel, fruta, janta, tinha massa com frango, tinha de tudo. Tinha de tudo. Então, eu não levei nada para a prova. Legal. Levei nada. Corri leve. Como é um circuito fechado, então você ia passar pelos mesmos pontos toda hora. Então, toda hora você ia passar pela hidratação. Então, não tinha necessidade de você carregar peso. Carregar mochila, carregar garrafa, gel. Não precisava levar latinha, bananada, paçoca, amendoim, bolacha, tinha de tudo. Então, o que eu fiz? Para cada vez que dava essas meia horas, eu ia passar em frente a essa mesa para poder repor, e aí eu pegava
eu me autoavaliava ali, ó. Beleza, eu preciso tomar um isotônico, preciso tomar uma água. E eu pegava ali o isotônico e a água. E aí eu pegava uma banana, pegava uma maçã, pegava uma manga e comia. E aí eu ficava aí esses 100 metros ingerindo aquilo dali. Aí acabei de ingerir, beleza. Ia rodar mais meia hora sem consumir nada. Aí bateu mais meia hora, beleza. Eu já preciso de quê agora? Não, agora eu só tô com sede, não preciso do isotônico. E aí eu segui ali só com o isotônico. E é só com o isotônico e comia alguma coisa que não ia casar bem com o isotônico, porque ela tinha essa opção de você escolher o que você ia comer e comia também. E foi fazendo esse jogo de equilíbrio aí durante toda a prova. As últimas 3 horas de prova foi a parte que o corpo estava mais cansado, mais abatido. E aí eu comecei a hidratar com 20 minutos, devido à necessidade física já. O corpo já estava sentindo bastante já, de ter ficado rodando ali, cara, 8, 9 horas direto. E aí eu comecei a fazer essa hidratação com 20, no máximo 25 minutos. Que aí, querendo ou não, fazer uma diferença do caramba. Sim, no tempo menor. Eu já estava mais debilitado, né? Se você continuasse com um tempo maior, com certeza ia dar cãibra, né? Tipo assim, essa hidratação bem seguindo bem a risca, né, sabe? Esse impasse da hidratação foi o que certamente me inibiu de sentir cãibra, de sentir qualquer coisa de desconforto. Eu não tive que parar na prova para nada. Parei para descansar, parei para nada. Tava me sentindo bem a prova toda. Perfeito. Agora, uma coisa que você falou, né, que choveu bastante na prova, né? Essa chuva foi mais ou menos quantas horas, assim, que deu? Cara, foi aproximadamente aí umas 2 horas e meia direto de chuva. Dessas 2 horas e meia, 1 hora e meia foi certa aquela chuva forte, pesada, torrenciosa mesmo. Chuva torrenciosa. De tu tá andando, uma parte do percurso tá com alto nível de água. Porque choveu pra caramba. E aí depois ficou uma chuva mais fraca, sem vento, porque ventou bastante também uma parte do período ali da chuva. Sim. E aí depois conseguimos tocar legal. E aí você trocou a camisa, chegou a trocar as meias, né? Porque batata para dar bolha ou até hipotermia, né? Mas aí o que acontece? Cara, aqui no Rio, sabe como é que funciona, né? Não adianta. Se tá quente sem chuva, choveu, piorou. Né? E aí essa questão de, vai se trocar ou não vai, eu particularmente optei por não trocar, não parar. Foi no início da prova, exemplo, se eu estivesse treinando, eu falo porque eu passo por isso também nos treinos, né? Eu sou aquele cara que não para o treino. Tá chovendo, não vou treinar não. Pô, tá chovendo, vou pra cima assim mesmo. Então, foi um ambiente meio que natural. Porque, exemplo, eu treino na chuva e eu não troco de roupa no treino. Quando acaba a atividade, sim. Fechou a atividade, não vai ficar com a roupa úmida. Né? Realmente vai fazer mal. É um risco de resfriado. Também higiênico. Mas na prova em si, como estava naquele ritmo de prova, é como se você tivesse suado na prova e tu vai parar no meio da prova porque tu está suado. Cara, não, a prova tinha acabado de começar, mas estávamos com 3 horas de prova. Tava chovendo. E aí, eu vou parar. Cara, não, vou tocar aqui. Se caso eu começar a sentir um desconforto por causa da roupa, eu troco. Mas, como eu estava habituado a treinar nessas circunstâncias, de tomar um banho de chuva, e sabe como é que é a montanha, né, cara? Choveu, já era. Tá no meio da serra lá, aquela situação caótica, e tu conclui o treino, e aí um treino dura 6 horas, então tava meio que habituado com aquela circunstância já. Ainda mais sendo um ambiente de asfalto, tava muito mais favorável para mim ainda. Aquele clima chuvoso. Porque se não tivesse chovido, ia estar muito quente. Porque no dia da prova, de manhã fez muito calor.
E aí a chuva deu até uma amenizada no clima. Sim. Mas referente à questão de ter que trocar de roupa por causa da chuva, não foi o empecilho para eu ter que fazer isso. Eu toquei a roupa, a prova toda com o mesmo tênis, com a mesma meia, mesma camisa, mesmo short, a prova toda. E bolha não deu? Não, bolha, assadura. Eu, particularmente, com orientação, o próprio Messias, ele sempre dá um gatilho, Rafael, usa vaselina. Aí, para essa prova, eu usei bastante vaselina. Para tratar esse intercalço de você ter bolha, de você ter assadura. E aí, então, a vaselina, ela protege. Eu passei bastante vaselina antes de ir para a prova. Né? Na hora de se arrumar ali para poder se preparar para competir, eu usei bastante vaselina. Que foi um X, né? Foi ali um diferencial para não sofrer com bolha, nem sofrer com assadura. Rapaz, por trás de toda boa conquista tem sempre um grande treinador, né? Messias sabe tudo. Cara. Robert, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Não dá. Não dá. Você não vai conseguir, a gente não vai conseguir conquistar nada sozinho. Então, professor, esses amigos aí, o Messias, o Gleison Mar, os caras deram sim esses gatilhos. O professor foi essencial, ele é essencial. Esse acompanhamento técnico, especializado, ele faz sim essa diferença. Então, seria soberba, seria egoísmo eu falar que eu ganhei por mérito meu. Não. Foi uma equipe, foi um trabalho em equipe, um trabalho coletivo. A nutricionista ali, a Paty, ela dá esse gatilho. Ela fala, Rafael, se alimenta, bastante vitamina, bastante nutriente aí. Vamos ver essa alimentação essa semana de prova. Você vai precisar dessa energia aí, desses 2 dias antes da prova, porque na prova você vai usar essa energia que você está armazenada. Então é importante o professor Rafael, vamos descansar assim, vamos descansar assado, vamos fazer assim na prova, vamos fazer assado. Então são gatilhos de pessoas que estavam nos bastidores, né? Então é como se eu só executasse o que me foi solicitado, né? Eu fui a soma dessas orientações. Então tem sim essa questão do toda grande conquista tem sim uma mente pensante ali para poder bolar o que tem que ser feito. Foi dessa forma aí. Bom, agora me fala, você chegou à conclusão da prova, tudo, você tinha mirado no 123 e acertou no 134. O que passou na tua cabeça quando você cruzou a linha de chegada? Tinha uns amigos, cara. Tinha uns amigos da Nova Aerorunners, daqui do Rio, né? Eles estavam lá correndo também. Tem um amigão meu, Wellington, cara, em curta distância aí, aqui no Rio, o cara tem despontado, ele é um atleta de ponta, disciplinado pra caramba, dando grandes resultados, grandes marcas na curta distância aqui no Rio. E aí ele tava lá, e ele foi para acompanhar a equipe dele, que é atletas correndo o revezamento, das 12 horas. E aí eu lembro que ele falou assim, pô, Rafão, cara, tu tá próximo a bater esse recorde, hein? Vou te falar, tu tá liderando a prova, então, se tu continuar assim, a prova já é sua, o título já é seu. Vamos pro recorde agora? Aí eu olhei pro relógio e falei, cara, tem tempo ainda para rolar. Eu olhei pro relógio, pô, tem tempo para rolar? Vamos mirando o recorde. E aí, quando ele falou comigo o recorde, quanto eu já tinha, eu falei, caraca, mano, falta mais de 2 horas de prova e eu já tô com o pé na porta do recorde já. Então, tipo assim, eu falei, eu vou cumprir o recorde muito antes do que eu imaginava. Sim. Porque eu pensei em chegar ali próximo ali das 11 horas, disputando ali, talvez, o pódio ali geral entre os 5 primeiros. Né? Eu pensava nessa possibilidade. E talvez o recorde vir nessa disputa ali. Para pegar um, para pegar outro, fazendo um pouco de força para chegar. Mas fiquei muito abismado
e assustado com o fato de eu conseguir a posição da liderança com uma vantagem bem grande e ter um tempo muito discrepante para conseguir imprimir de novo um novo recorde. Falei, caraca, porque eu pensei em bater, beleza, mas eu pensei em fazer 125. Falei, pô, 124 já é mais que 122. Agora, quando eu vi lá no final 134, eu falei, caraca, cara, foi surreal. Até pra mim mesmo foi surreal. Realmente foi uma marca muito, muito estrondosa. Pô, agora se você quiser bater, ficou difícil, hein? Até pra eu mesmo. E aí eu falei assim, o amigo falou assim, eu tava passando ali, já com 11 horas de prova, ouvi uma galera conversando assim, aí o cara falou assim, aí, lá vem ele aí, ó. Ele tá aumentando a distância para o próximo ano. E aí eu lembro que teve um rapaz que falou, ué, Rafão, tu pode tirar o pé, cara, porque tu já bateu o recorde, o cara não te pega mais e tu já garantiu. Eu falei, cara, já tô aqui, já tô sofrendo, ano que vem é um novo ano, deixa pra quem for vir ano que vem, irmão, esse osso aí vai poder bater esse recorde. Não é impossível, é possível sim, toda marca ela é estabelecida para ser batida, sim. Só que eu já tô sofrendo, né? Deixa pro cara que vem ano que vem sofrer um pouco mais. Será que esse cara não vai ser você mesmo? Cara, nada é impossível, né, cara? Fato sei que ano que vem eu volte aí para poder tentar imprimir aí um 140, talvez, vai saber, né? Nada é impossível. Sim, vamos ver o que vai ser proposto aí pro ano que vem. Exato. Eu gostei pra caraca da prova, achei muito interessante, achei muito, muito irado participar. Então não tá descartado a hipótese de ano que vem vir e trabalhar para bater esse novo recorde aí estabelecido. Seria legal, feito muito bacana. Não, com certeza. Agora me fala da tua recuperação. Você recuperou totalmente assim, musculatura, tudo em quantos dias, mais ou menos? Cara, a recuperação, ela, para mim, em particular, né? Ela tá sendo um pouco lenta. Assim, essa semana que eu voltei a fazer uns treinos mais voltado e mais dentro da minha realidade, eu tava rodando, cara, num treinozinho, eu rodava num treino curto aí, eu rodava por baixo, era de 15 a 20 quilômetros, né? E aí, a primeira semana, eu praticamente fiquei zero off, não fiz praticamente nada, era só um trotezinho ali, um trotezinho aqui, para ver como é que o corpo estava reagindo. E aí, semana passada, né? Que foi uma semana também, posterior também à prova, foi uma semana que eu voltei a fazer os tiros, né? Esse final de semana, eu vim de novo para as montanhas já fiz uma rodagem. Então, eu ainda... Essa semana em si, que vai ser aí a última semana de fevereiro e a primeira semana de março, vai ser a semana em si que eu vou voltar a 100% dos treinos. Foi uma recuperação lenta, né? Certamente tem gente aí que já está rodando melhor, que já voltou, mas está sendo uma recuperação consciente, né? Sim. Diariamente, aí, semanalmente, diariamente eu atualizo o professor, eu treino X, fiz legal, treino Y, eu senti um cansaço ainda, senti um desconforto. Por quê? Para não voltar dando pancada e acabar gerando uma lesão quando o corpo está indicando que você precisa de descanso. E aí, ainda mais quando eu acabei dando na prova algo muito além, né? Sim. Eu não esperava chegar lá e rodar 134 quilômetros, né? Então, foi uma marca discrepante até para mim mesmo. E aí, talvez pelo fato de eu não ter sentido nada na prova, pós-prova, também não senti nada de lesão, só cansaço, só desgaste, mas essa
recuperação lenta, está sendo uma recuperação consciente. Visando, sim, para a próxima prova aí não ter nenhuma surpresa no meio do caminho de lesionar. E aí eu estou recuperando devagar, estou treinando, só que estou treinando com ritmo e com um volume de treino muito menor. Não, perfeito, perfeito. Bom, para a gente terminar nosso bate-papo, então, né? Você falou que tem mais algumas provas de montanha aí durante o ano, né? Fala pra gente aí qual que é sua agenda 2023. 2023 tá recheado de prova boa. Tem uma prova que não defini ainda. Estou alinhando com o professor a possibilidade de participar. Também a prova de ultra, trail, nessa linha aí, nesse segmento. Mas, exemplo, agora em abril já tem a VTR Valença, a Ultra de Valença. Lá a gente vai estar vou estar rodando lá 55 quilômetros, é a distância. Em junho, também no circuito de Valença, vou estar fazendo lá também os 60 de Valença, isso no mês de junho. E aí eu vou ter um período de treino bom, que vai ser de julho e agosto, porque nesse período eu não tenho prova. Setembro eu vou ter aí já o circuito WTR para fazer. Esse ano eu tenho da WTR as 2 ultras, que vai ser em Campo do Jordão, os 50 da WTR, e em Petrópolis 60. A maratona de Búzios, que é uma prova mista, né? XC1. Lá em Búzios você tem montanha, você tem praia, você tem asfalto, paralelepípedo também, então um terreno misto, mas a princípio é isso, nessas provas. Tem uma outra prova, mas ainda como não está algo definido, eu ainda estou segurando aí para poder ver se vai ser realmente definido ou não. Mas a princípio aí tem essas provas no ano aí, aproximadamente aí algo em torno de mais 6 ou 7 provas. É pouco, né? É um volume até equilibrado para o ano, porque não adianta de nada correr muita prova, e não ter volume de treino. E aí você acaba perdendo na qualidade. Então, eu mirei as provas boas, as provas certas, né? Ano passado eu corri o circuito WTR, mas eu não canalizei só nas ultras. Esse ano eu estou mirando, né? Já defini, já traçamos junto com o professor, junto com toda a equipe lá da RF, já traçamos que a distância menor que a gente corre é 42, e aí, seguindo aí talvez até o percurso de 100, então fica nessa média aí. E aí, como a gente já está com o pré-definido, você já tem uma linha já de segmento do que você vai fazer de treino, do que você vai fazer de volume de treino anual, né? E aí a gente só vai ajustando para quando vai, de acordo com que cada prova vai ser concluída, a gente vai ajustando só os pontos importantes das provas. Mas em né, as provas são essas, né? WTR são as 2 ultras, segundo semestre do ano. Circuito VTR de Valença são as 2 ultras nesse início ainda do ano, né? Abril e junho. E aí você tem ainda no segundo semestre o XC1, e a gente fecha o ano bacana aí, se Deus quiser, com pódio, se Deus quiser, livre de lesão, graças a Deus até aqui tá dando tudo certo, treinando, e aí é isso, cara. É isso, acho que o mais importante está sendo feito, que é treinar. As conquistas são gradativas. Costumo dizer que ainda sou novo nesse caminho trail, nesse caminho ultra. Esse vai ser o primeiro ano em si que eu treino literalmente todo ele para ultra e para ultra de montanha, e está sendo uma experiência magnífica aí, uma experiência fantástica. Legal, legal. Bom, Rafa, quero agradecer demais aí a tua presença, né? Muito bacana aí tudo que você falou, né? Cara, tua disciplina é fantástico, né? Você tem muito foco, é muito legal aí o trabalho que você tem feito aí junto com o Messias, né?
Eu parabenizo o Messias aí pelo excelente trabalho que tem feito com o Rafa e tenho certeza aí que vamos escutar muito o seu nome daqui para frente, né? Quem sabe você não quebra o recorde de 150 quilômetros do Valmir Nunes em 12 horas, já pensou? Cara, é algo meio surreal, né? Os caras fazem as marcas aí meio absurdas, mas, cara, é algo que eu tenho comigo. Assim, não tem caminho fácil, é sacrifício, a gente sacrifica, a gente que treina com cabeça, a gente que busca em si a autossuperação, não falo superar o outro, mas falo superar a si mesmo, né? Então você tem que ter sim disciplina. E disciplina não só para o esporte, é porque a gente está falando da corrida em si, mas a gente fala também para a vida. É para trabalho, é para estudo, é para qualquer área da vida. Sem disciplina, cara, é impossível. Sem disciplina, você não consegue, porque tem dias que eu não quero treinar, tem dias que o cansaço não vai falar para eu treinar, vai falar para eu ir para a cama, teve noite de treino aí, para essa prova aí, teve sextas-feiras à noite que a galera me chamou para sair, para dar um rolê, só que no sábado de manhã eu tinha um treino, e aí eu botava na balança e eu falo, caraca, o meu treino da manhã vai ser mais importante do que o rolê da noite. E aí eu optava por ir dormir às 9, porque eu tinha que acordar às 4 para treinar. Então, não tem caminho fácil. É você botar na balança, ver o que você quer, traçou uma rota, cara, segue. A gente pode, Robert, a gente pode levar uma vida toda para descobrir o que a gente quer fazer. Sim. Mas depois que a gente descobre, a gente tem que canalizar toda a nossa força em ter nosso resultado. E aí, legal, esse resultado é a gente fazer a nossa autossuperação. A gente ser esse mês, ter uma rotina de treino, um resultado de treino melhor do que se comparado ao o mês passado, né? Então, acho que o caminho é disciplina, o caminho também para ter bons resultados é sim esse acompanhamento, é sim essa troca, para você conseguir ter uma visão externa a seu respeito, sabe? Aproveitar o gatilho aí, cara, queria, sem sombras de dúvida, mas até colocou aí, ó, o cara é o Bruxo Rodrigo. Cara, aí, não tem como falar dos meus resultados. Ano passado, correr com grandes nomes da corrida, tive o prazer de correr com o Hernanes na WTR Serra do Mar. Tive o privilégio de correr com César Piscininho, Serra do Mar. Tive um prazer enorme de correr com esse cara aí, ó, Sérgio Souto, um nome também fantástico. Um prazer gigantesco de correr com o Leiciomar. E se eu for falar aqui, vai ser inúmeros nomes para correr. Mas não tem como eu deixar de falar desses resultados, de falar desse desempenho, sem falar do Rodrigo, cara. A equipe RF aí, que eu lembro que quando eu comecei, cara, eu não tinha planilha, não tinha nada, corria meio que desengonçado, corria sem nenhuma base de nada. E aí, quando o Rodrigo chega, ele começa a ajustar, ele começa a alinhar. E aí, cara, a equipe RF ela foi a propulsora para não só para esse resultado que foi estrondoso dessas 12 horas, mas para todo o planejamento. Ano passado eu fechei como 4º colocado no ranking anual do WTR. Né? Um dos maiores circuitos de montanha aí. Então, eu começo a treinar com a equipe RF no mês de abril, e aí eu tenho um acompanhamento técnico de abril até novembro, né? Que foi a última etapa da WTR. E com esse acompanhamento eu consigo fechar em 4º colocado no ranking anual da prova. E se for ver lá, você vai ver que o ranking anual estava super disputado, tinha caras monstruosos, resultados gigantescos, com muito mais experiência, mas aí a gente entra naquele mérito do quem tá contigo?
quem está por trás, né? Aquilo que eu te falei dos bastidores. E aí eu tenho que falar que o Rodrigo ele foi o divisor de águas para ter esse resultado. Uhum. Então, se ano passado foi um bom resultado, se esse ano a gente está tendo um bom resultado, foi porque eu tive aí esse acompanhamento, cara, nos bastidores aí, que querendo ou não, o técnico ele nunca aparece muito, né? Geralmente o time que está em campo, que é parabenizado, mas a gente tem que dar honra a quem merece honra, a quem tem honra. Sim. E o Rodrigo e a equipe do RS aí merece sim ter esse reconhecimento pelo que eles fizeram nos bastidores aí por mim e por esses resultados, cara. Legal, perfeito. Não, tem que sempre enaltecer quem tá por trás da gente, cara, que isso aí é a base, né? É a base. Cara, foi surreal. Fui dar um treino com ele aí pós-prova, até final de semana. A gente estava tocando uma ideia lá, vamos tomar um café, vamos tomar um café. Eu fui tomar um café com o professor, ele falou, pô, cara, como é que foi lá a prova? Eu estava acompanhando aqui de longe, né? Ele estava acompanhando ali pela transmissão da Nítida Esporte, estava acompanhando ali pelo link ali o resultado. E ele, cara, pô, fantástico. Né? Ele até falou, cara, para você ver que o resultado ele vem por dois motivos. Um, porque o atleta tem que ser um bom ouvinte, e dois, porque ele tem que ser disciplinado. Né? Um bom ouvinte para ouvir a estratégia e para confiar no que está sendo proposto pelo seu treinador, porque é um treinador. Você tem um treinador que está ali, que se abdica de tempo, que se abdica de bolar uma estratégia para te atender. Minha equipe tem inúmeros atletas e atletas que são competidores, os caras competem em alto nível. Então, ali eu sou só mais um, isso é bacana. Então, sempre que eu paro para conversar com a rapaziada, são experiências para trocar. Uhum. E aí, o cara pensa na minha planilha, o cara me ouve, o cara me escuta, o cara bola uma estratégia, ele me dá uma planilha, e aí o meu papel é seguir. Né? Ele vai lá, ele me chama para conversar, conversa comigo, a gente bola uma estratégia de pré-prova. Ó, na prova você vai fazer Y, você vai fazer X, e aí o meu papel é só acreditar, o meu papel é só executar. Uhum. Né? Porque ele assume a responsabilidade quando ele fala, Rafael, faz o que eu estou te propondo. Sim. E aí ele se resguarda do resultado. E aí, graças a Deus, os resultados que eu estou tendo até aqui, ano passado eu tive o prazer de ser campeão na Maratona de Rio Bonito, uma maratona trail, 42 quilômetros, com uma altimetria bacana, estradão, muito estradão, realizada pelo Desafio Vem Treinar. E aí ali eu fui campeão, com resultado bacana, fiz aquele percurso de trail, de montanha, conquistei ali o primeiro lugar, concluí na prova em 4 horas. Né? Também confiando na proposta do professor. Então, você vê que é um caminho de realmente de parceria. Ele propõe, eu acato, ele pede, eu executo, e a gente vem tendo esses resultados positivos. Deu certo até aqui e vai seguir dando certo aí até os Deus permitir. Perfeito. Com toda certeza, né? Tô na torcida aí. Rafael, então, cara, muito obrigado mais uma vez aí. Um grande abraço para você e uma boa noite, viu? Eu que agradeço aí mais uma vez aí pela porta, pela atenção, pelo carinho aí, não só também pelo fato de tu, cara, ser o cara que corre, ser o cara das ultras, ser o cara que tá aí, então você entende de dentro como é que funciona esse caminho. E aí a gente ter essa troca, ter esse bate-papo é algo muito bacana, porque a galera entende, né? Que tem uma galera que só assiste, que corre, mas que só assistiu, e aí agora eles têm a oportunidade de entender na íntegra como que funcionou aquele desafio ali, isso é muito bacana. Então Exato. Fica aí o meu agradecimento pela oportunidade, parabenizar você pelo excelente trabalho. Tipo assim, essa porta, essa janela aí, os atletas falarem de como na prova, não só também dá a eles a oportunidade de entender como funciona, mas também faz com que eles possam entender que também eles são possíveis de chegar lá e quebrar qualquer barreira, assim como eu torço para alguém chegar no que vem lá, na NIT 2, quebrar aquela barreira de 34, porque eu quebrei a de 122, alguém vai quebrar, e cara, é isso que
que motiva, é esse que ativa. Alguém deu o parâmetro. Eu não pus o limite. Eu apenas coloquei lá uma vírgula para alguém chegar lá e continuar escrevendo a história aí naquela ultra. Então fica aí meu agradecimento, obrigado pela oportunidade, obrigado aí pelo seu tempo. Foi um prazer poder trocar essa ideia contigo aí. Que surjam mais oportunidades para a gente bater esse papo aí ao longo do ano, ao longo da nossa vida de ultra aí, cara. Sim, sim. Não, eu tenho certeza que você vai vir bastante vezes aqui falar comigo, tenho certeza. Rafa, um abraço. Obrigadão, meu amigão. Obrigado, tamo junto. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.